Fala pessoal, tudo bem? O Deu Liga está de volta para o seu episódio de número 6. 6 de Iniesta? Ou seria de Xavi? Ou dos dois? Mas de dois gênios do meio campo que mudaram o futebol mundial. O Deu Liga desta semana trata da nova Champions. A gente já fez um episódio explicando a fórmula da Champions, mas agora nós queremos fazer um pouco aqui um papel de mãe de Ná. O que esperar da nova Champions? Quem é favorito? Quem entra como o grande time a ser batido? Quem entra como candidato? Quem entra como azarão? E quem entra apenas para participar da festa? Eu acho que tem muito time que vai participar da festa. Não acha, Walter? Acho que a festa tá maior, né? Mais jogos, mais partidas para cada clube, mais gente indo para a segunda fase, pelo menos. Vai ter um bocado de gente aproveitando a festa nessa temporada. Lucas. E tem mais penetras também, né, Léo? Tem mais times participando da Liga dos Campeões e mais equipes de níveis inferiores que acabam se somando aos gigantes europeus. E a quantidade de jogos muda de forma significativa e isso também gerou polêmica no ambiente europeu. Gerou polêmica porque, né, Pedro, a nova Champions surge com uma ideia de bater um projeto de Superliga, né? E isso impacta diretamente no calendário, Alisson reclamando, o Ancelotti reclamando e, por fim, o Rodri falando até em greve de jogadores também. Desculpa, mas é engraçado eles reclamarem. Fortaleza jogou 78 partidas no ano passado, mas viajando, cruzando um continente. Tem uma conta que o Manchester City pode chegar a 73 jogos na temporada. Pode ter uma temporada brasileira na Inglaterra. Até porque tem o Super Mundial também no ano que vem, né? Com times como o Manchester City jogando, o campeão dessa Champions vai jogar. É uma conta que vai crescer bastante. Mas eu, ao contrário, como espectador e um apreciador, eu tô só pela última rodada lá da fase Liga, que pode ter 18 jogos simultâneos, todo mundo se enfrentando. Aí vai faltar quadro na TV, né? Vai, né? Não pra tem fazer no mosaico. Né? Mosaico com 18 jogos. Tem mosaico assim no Chile, não? Não tem. Não tem? Não tem. Os jogos nem refletido nos Andes? Não. Os jogos são muito espalhados, né? O futebol chileno precisa se organizar. Aprender com o futebol europeu, talvez. Que parece estar aprendendo com a gente cada vez mais, né? Cada vez mais jogos. Mas esse era um debate que a gente acompanhava muito lá na Espanha, que já havia reclamações, porque a temporada passada foi pontuada por lesões de ligamento no joelho. E eles acreditavam isso ao excesso de jogos, né? E eu vi aquilo, achava engraçado, porque excesso de jogos pegando o exemplo do Grêmio, nós estamos gravando, hoje é 17, né? 17. O Grêmio já tem 53 jogos. E vai ter mais 15 pelo Brasileirão, pelo menos, 16. Ou seja, o Grêmio vai bater 70 jogos e o Grêmio caiu nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil. E poderia pegar o exemplo do Inter, de outros clubes. O Fortaleza, eu estava conversando com o presidente Marcelo Paz na semana passada, ele me deu esse número de 78 e a projeção é de que o Fortaleza complete nesse Brasileirão 3 voltas ao mundo na temporada, viajando de avião. Então assim, quando a gente vê os europeus reclamando disso, e eles estão certos, nós é que estamos errados, mas é que são realidades completamente distintas. Mas pra gente começar o nosso papo aqui, eu queria retomar, a gente trabalhou isso no episódio 1 do Deu Liga, né, sobre o formato da nova Champions, Valtinho. É o número 2, né? O primeiro a gente se apresentou e teve o 2 que foi sobre a Champions. Número 2. Primeira correção do Deu Liga, já que eu tô aqui na ponta da mesa, o cara que paga a conta, claro, mas também o que faz as mancadas, né? Primeira mancada do Deu Liga, eu assumo, correção episódio 2. Conta em euro. Em euro, multiplica bastante. 6 e 12. A Champions League aumentou a quantidade de clubes, são 36, e jogam num grupo único, com cada equipe disputando 8 partidas, 4 em casa, 4 fora, com adversários diferentes, cada um tem uma tabela diferente da outra equipe, e o primeiro ao oitavo se classificam direto para as oitavas de final. Ficam no suco de laranja? Do 9º ao 24º jogam uma repescagem para definir mais 8 classificados para as oitavas de final, aí é mata-mata. E esse é o modelo que ele é replicado na Liga Europa e na Conference League, que seria a terceira divisão da Europa, e não tem mais aquela de fica em terceiro, cai para a Liga Europa, o terceiro da Liga Europa cai os do torneios grupo. Não se comunicam mais. Não se comunicam mais, né? O que eu acho correto. Claro. Eu acho correto porque tu não mistura mundos, eu acho que são torneios bem definidos. Embora a gente tenha na Conference o Chelsea
jogando a conferência, né? Algo inexplicável, assim, e surpreendente. E a conferência, em vez de 8 jogos por equipe, são 6. Então já diminui 2 jogos. Então tem essa vantagem, né? Mas o Chelsea não vai brigar pela Premier League. E o Chelsea já usufruiu também dessa questão de ser rebaixado de liga. Léo, a gente falou do Chelsea recentemente no episódio do podcast. Já usufruiu de ser rebaixado de uma Liga dos Campeões como atual campeão. Caiu para a Liga Europa e foi campeão, para ver a diferença de nível das competições. E não para de contratar. E para fechar, esse sistema de disputa é chamado de sistema suíço, que nas ruas de Zurique se chama apenas de sistema. Mas ele é preciso e tem um sabor doce de chocolate. Exatamente. Estamos bem nos trocadilhos. Seguindo aqui no Deu Liga, eu vou chamar o nosso índice. A gente vai começar pelas principais surpresas, os jogadores para ficar de olho, né? E os favoritos. Começamos aqui pelas principais surpresas. Quem vocês acham? Pedro? Posso começar? Deve. Foi feito antes da partida. Não vem com o Liverpool do Darwin Nunes, tá? Não. Que começou no Pirata, lá de Artigas e tal. Eu queria citar todos os uruguaios, né? O melhor jogador do Real Madrid, né? Valverde, óbvio, né? Óbvio. O melhor do Barcelona? O Ronald Araújo, claro, nem comprometeu na. E do Liverpool nem precisa dizer, auto-explicativo. Mas enfim, não dá pra ser tão rígido assim. Então a minha surpresa não tem Uruguai, é de um goleiro argentino, inclusive, Aston Villa. Não é porque venceu na estreia, mas venceu bem o Young Boys por 3-0. Mas é um time que já é campeão em 82, né? Tá de volta à Champions League. Vai ter no seu calendário um reencontro com o Bayern de Munique, que foi o finalista de 82 e vencido pelo Aston Villa. Mas que está com um time bom, um time que fez uma boa Premier League na temporada passada e por isso está nessa Champions. E de novo, começou muito bem a Premier League, fez um jogo fantástico no final de semana, virando um 2-0 contra o Everton. Unai Emery, né? Isso, o Unai Emery. Os jornais espanhóis dizem que a Europa está ficando vilarizada. Isso aí, o Unai Emery, muito campeão da Liga Europa pelo Sevilla. São 6 títulos de Liga Europa que ele tem na carreira dele, então ele entende como chega no mata-mata e vencer. Da Liga Europa. E da Champions agora com o Aston Villa começou bem. Esse é meu palpite. Tem o Watkins bem, tem o Emiliano Martínez fechando lá atrás. E não é fácil enfrentar o Young Boys lá na Suíça, o gramado sintético, eles começaram bem. Fez talvez uma das grandes contratações da janela, daquelas contratações que não tem tanto holofote, mas tem muito dinheiro. Levou o volante belga Onana, que jogava no Everton, que tinha feito um destaque legal na França. Tem 22, 23 anos, uma estatura interessante, um cara que domina o meio campo. E acho que é uns bons nomes dessa Premier League e também da Liga dos Campeões. Da nova geração belga. E o Madsen também, o lateral, né? Que foi destaque do Borussia Dortmund. Pagaram também uma fortuna. Ele é holandês. E ele é muito bom atacando, ele ajuda muito a criar espaços, a construção de jogo dele é muito forte. E ele, pra mim, foi um dos destaques do Borussia finalista na temporada passada. Então, agrega muito com essa experiência. Mesmo sendo um jogador jovem, ele já vai ajudar o Villa com uma experiência de Champions League. O Villa que é de Birmingham, né? Isso aí. Segunda, não, terceira maior cidade da Inglaterra. Cidade industrial. E que tem como grande adversário o Birmingham, né? Porém, o Aston Villa, por uma nova gestão, aí tem a questão a gente fala muito da SAF, né? Essa é uma SAF que resgatou um clube tradicional. O mesmo processo está passando, por exemplo, o Nottingham Forest na Inglaterra. Sim. Eu destacaria do Aston Villa o técnico, o Unai Emery, porque a Inglaterra, depois do começo da Premier League, se tornou um país que não dava segundas oportunidades a técnicos. O técnico tinha uma chance de chegar lá e mostrar o seu serviço. Se não funcionasse, ele não ficava e dificilmente voltaria ao futebol inglês. A não ser que ele fosse o Sam Allardyce, que esse aí tá há 700 anos lá. Mas fora isso, era muito complicado de acontecer. E o Unai não foi bem no Arsenal, ficou um pouco abaixo das expectativas, fica mais abaixo ainda vendo o trabalho do Arteta hoje em dia. Porém, ele ganhou uma nova chance e fez uma campanha muito acima das expectativas e faz o Aston Villa aí voltar depois de 41 anos ao principal torneio da Europa. O Arteta sai da comissão do Guardiola pro Arsenal, não? Isso. Direto, né? Sem escala. Isso. Tu imagina pegar um clube grande aqui do Brasil, vamos comparar o Arsenal, comparar em tamanho, não, mas assim, em proporção. O Grêmio e o Inter. Aí eles vão lá e pegam o auxiliar do Flamengo. O Matheus Bach. O Matheus Bach. O auxiliar do Abel. O Matheus Bach assume o Grêmio. O auxiliar do Abel. O João de Deus. Ferreira. João de Deus. Mas já aconteceu aqui. Uma vez. De um lado pro outro. Mas era um cara que era da aldeia. O Julinho Camargo era auxiliar do Falcão, 2012.
e sai do Inter direto pro Grêmio. Mas o Julinho já tinha uma história na dupla Grenal, trabalhando na base, e o Grêmio tem esse perfil de apostar muito em técnicos emergentes. Mas foi aí que eu vejo que esses clubes europeus, eles não pregam o prego sem estopa. Eles têm um olhar muito clínico, assim. Eles viram que aquele cara tinha potencial, embora fosse um assistente técnico do grande técnico do mundo, né? Mas o Arteta tinha jogado no Arsenal ou não? Tinha. Então no Everton isso ajuda, né? O conhecimento do jogador, do clube. Daqui a pouco ele já tinha uma questão tática muito desenvolvida enquanto era jogador, na conversa com os dirigentes. Essa identificação ajuda bastante. A gente fala muito no Brasil que em momentos de crise os clubes vão em um medalhão que já é conhecido do clube. Na Inglaterra também tem acontecido, na Espanha, na Itália, enfim. Acho que se tornou tradicional, né, os clubes irem atrás de um personagem identificado para tentar reerguer a equipe no momento de crise. O Barcelona fez isso com o Quique Setién, que estava cuidando das vacas dele. Ele queria vacas no interior da Espanha. E ele estava acertando com o time do Egito. E aí ele recebeu um telefonema do Barcelona e não acreditou, achou que era uma pegadinha. Ele assumiu o Barcelona, mas não deu muito certo, né? Inclusive ele sai do Barcelona e sai do Villarreal e ele está cobrando na justiça porque ele não recebeu a rescisão ainda. Ou seja, também acontece do lado de lá, né? Mas, e ele anuncia, não estou aposentado. Ou seja, tem um técnico no mercado, Quique Setién. Mas enfim, quem mais vocês estariam como fortes candidatos? Além do City e do Real Madrid, né? Assim, eu acho que pegando por um lado B, eu não considero o Leverkusen, que já foi também tema de episódio nosso aqui, na primeira... último, né, Valtinho? Isso. Agora eu recorro ao Valtinho para não ter mais correção. Inclusive, eu acho que foi a primeira vez com a formação completa, né, do Deu Liga, os 5 componentes. Mas eu não acho que o Bayer Leverkusen esteja na primeira prateleira, por questões óbvias. Mas ainda assim, por tudo que nós falamos no episódio passado sobre a questão coletiva, as armas do Xabi Alonso, eu acho que o Leverkusen pode ser tratado como um azarão que pode tirar espaço de gigantes europeus. A gente falou muito sobre os principais jogadores da equipe, a forma de atuação, os reforços no mercado. Eu acho que o Leverkusen, apesar de ter perdido a invencibilidade na Bundesliga, pode ser uma surpresa na Champions. O Red Bull Salzburg não poderia ser uma surpresa pelo trabalho que vem fazendo? Eu acredito que não. Ele perdeu o título austríaco, né? Perdeu. Sturm Graz. Depois de 10 ou 11 anos. Acho que 11 anos. Eu acho que isso tem um peso, mas por ser o principal clube... Sturm Graz, o time do Arnold Schwarzenegger. Exatamente. Também tem que levar isso em conta. Ele deve ter dado uma ameaçada. Mas eu não vejo o Salzburg incomodando. Se for para pensar do grupo do energético, o Leipzig consegue incomodar mais, né? O Leipzig já foi... chegou já nas quartas de final, já... Chegou em semifinal. Semifinal, né? Eu tava até na dúvida se tinha chegado na semifinal. Da Champions da pandemia 2020. Chegou em semifinal, acabou perdendo pro PSG, se eu não me engano. E conseguiu... Tem bons jogadores, tem um time jovem, sempre jovem e talentoso. E o trabalho do Marco Rose é muito bom lá na Alemanha, é bem visto. E eu até estranho que ele ainda não saiu de lá, porque é um trabalho que chama a atenção de grandes clubes. E é um perfil que segue mundial, né? De jogadores jovens, de times que garimpam muitos jogadores. Seguindo o nosso índice aqui, jogadores para ficar de olho. Lucas. Posso pelo lado B? O pessoal vai falar... Nós gostamos do lado B. Vai ter na mesa aqui, vai ter o Haaland, vai ter o Vinícius, vai ter o Mbappé, eu sei, tá? Tudo bem. Mas vamos ficar de olho num centroavante sueco. Tá, o centroavante do Sporting, Gyökeres, é uma máquina de fazer gols. Um atacante completo, que tem mobilidade, que tem estatura, que sabe fazer o jogo coletivo, costuma dar assistências para os companheiros. Então acho que vale ficar de olho nesse jogador. Viktor Gyökeres não foi embora do Sporting nessa janela. Não à toa, o time estava pedindo um caminhão de dinheiro por ele. Mas eu tenho certeza, dá para cravar já, que na próxima temporada ele não fica em Lisboa. Ele vai estar em algum dos gigantes europeus, algum time que ficar sem centroavante, que estiverem satisfeitos com seu camisa 9, vai levar esse jogador, Gyökeres, centroavante do Sporting. E Portugal funciona muito como um mercado de entrada, né? Perfeito. A Holanda também. A Holanda é muito para pegar e adaptar a forceps jogadores, por exemplo, como jovens brasileiros. O Ronaldo fez isso, o Romário fez isso, o Savinho fez isso. Savinho. Então, assim, eles emprestam porque o idioma é difícil, o clima é difícil, o campeonato é um campeonato muito aguerrido, campo molhado. Então, assim, se tu te adaptas à Holanda, tu te adapta em qualquer lugar. Porém, Portugal é um mercado de entrada pelas oportunidades, porque tu joga tem 3 clubes grandes, de muito peso, se consome muito futebol, então seria um bom mercado. E os clubes portugueses hoje estão muitos nas mãos de chineses
e brasileiros. Opa. Tem muito brasileiro com percentual em clube da primeira divisão portuguesa, da segunda divisão portuguesa. Acho que um ponto importante também para observar o Gyökeres, eu vi que o Valtinho está com as tabelas aqui na mão. A tabela do Sporting ela é um pouco tranquila, à exceção dos jogos contra City e Arsenal. Então a gente está falando de 6 partidas em que, teoricamente, o Sporting tem condições de vencer. É um trabalho duradouro já do Rubem Amorim, jovem técnico, ex-jogador, e potencializado por essa máquina de fazer gols que é o centroavante sueco. Exato. Eu cito 2 franceses que são de times favoritaços na Champions, mas que são jovens em ascensão e que podem despontar como destaques dessa Champions League. O primeiro é o Barcola, no PSG. A partir do momento em que o Mbappé deixa o time, talvez se esperasse um protagonismo do Dembélé, mas é ele que está assumindo essa condição de ser a referência do ataque do PSG. Então é um francês e um nome a se destacar. E o outro é do Bayern, o Bayern do Harry Kane, mas que tem o Olise chegando também. Foi uma referência na Champions League, nos Jogos Olímpicos pela França, e agora pode se destacar também. Não é temporada passada pelo Crystal Palace. Isso. Exatamente. E ele não é um nome consagrado, mas é um jogador que já virou titular do Bayern e vai ser muito útil nessa temporada. E só para consagrar Lucas Arruda, né? A gente tá fazendo aqui o Você programa. vai me consagrar, vou consagrar. Tá do futuro com algumas previsões. Eu vou consagrar o Petrucci, então você vai me consagrar. Também? O Gyökeres acabou de fazer um gol, né? Daí é complicado. E o Olise acabou de fazer um gol também. De um jeito que ele acabou de falar, né? Um centroavante completo, né? Vou girando, fazendo gol. Aqui. É absurdo, ele é muito bom mesmo. O Petrucci falou do Barcola, mas pra mim o novo dono desse PSG é o dono do meio de campo, o João Neves. Português, assim, nos 2 primeiros jogos dele pelo PSG, foram 4 assistências. É um cara que domina o meio de campo, saída de bola, consegue jogar muito bem, sem dar chutão, só com passes certos. Não vou fazer uma comparação, né? Porque já comparando... Não comparando, mas já comparando. Lembra muito, assim, um estilo Toni Kroos, só que eu acho que ele é muito mais defensor até que o Toni Kroos. Ele marca muito bem, eu gosto muito desse jogador. No Benfica ele já teve um bom desempenho, mas o time do Benfica tá caindo, assim, muito em relação até ao próprio Sporting. Mas eu acho que ele vai dominar esse meio de campo e ser esse cara, não chamando todo o protagonismo, como fazia o Mbappé, mas conseguindo fazer esse time funcionar, trazendo o Barcola, o Dembélé, fazendo outros jogadores jogarem como se esperam deles, não tendo só um protagonista. Recentemente eu vi alguém falando do Vitinha, e aí com um tom assim, como é que vai ficar o PSG agora? Vai ficar na mão do Vitinha, assim. Aí eu não quis polemizar, assim, não, tu não viu o que aconteceu na última Champions League, né? Então tem um preconceito pelo nome. E é incrível como os clubes portugueses como Portugal está espalhando seus jogadores pelos grandes clubes da Europa, né? Sim. Como forma muitos técnicos e muitos jogadores saindo, né, da de certa fábrica. maneira, isso também faz parte desse processo de estudo do futebol, e não só do futebol, mas de metodologias de treinamento. Deram um livro para cada um. Para desenvolver é isso, me dizer. Jogadores. Pelo tamanho que é o país Portugal. Se a gente pegar pelo histórico de Portugal, a gente tira ali a época do Eusébio, né, nos anos 60. A geração de ouro de 85. E aí a partir dos anos 80, quando esse lado mais acadêmico começa a se juntar com o lado prático, Portugal começa a tomar uma nova dimensão no futebol mundial e conquista títulos que nunca tinha conquistado com a seleção e desenvolve jogadores que começou a desenvolver com mais em escala industrial hoje em dia do que era naquela época. Fica até difícil imaginar o que vai acontecer com a seleção depois do Cristiano Ronaldo. A gente ainda está vivendo a era dele, 900 gols na carreira, mas dá para imaginar que vai ser uma transição facilitada pela produção de jogadores de nível em larga escala. Tem o Rafael Leão que vai assumir o protagonismo. Tem uma expectativa grande no João Félix ainda, que é jovem, mas que não consegue estourar, não consegue explodir. Escolheu o Chelsea. Escolheu o Chelsea de novo. Mas não assim, tem vontade. Fica a dúvida do que vai acontecer com a seleção depois que o Cristiano parar de jogar. É irritante o João Félix. Porque tu vê que o talento tá ali, né? O talento tá ali, né? Ele não tem vontade. Ele tá pensando... A impressão que eu tenho é que ele vai sair dali e vai comer um McLanche feliz. Vai postar no Instagram direto. Ele vai postar... ele tem talento, ele tem qualidade. E por isso que o Simeone desistiu dele, né? Sim. Eles tiveram um atrito muito forte. No jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid, que eu tive o privilégio de ver ao vivo, ele jogou uma enormidade.
Ele faz o gol, inclusive, do 1-0. Mas ali ele tinha que mostrar, ele queria mostrar por cima. Mas depois daquilo ele foi definhando. É pontual, e ele virou as reserva. As atuações são pontuais. Se imaginava que ele ia ter um nível mais constante nesse tipo de desempenho. E ele surge num Benfica como um grande novo fenômeno português, né? 126 milhões de euros essa transação. Mas ele não tem sangue, ele não tem vontade, ele... Enfim, é um jogador frágil até para esse nível de jogo. E é daqueles casos de que ele não é centroavante, ele não é ponta e muitos treinadores não conseguem adaptar também esse segundo atacante no Barcelona ele jogava sistema, aberto, né? Pela esquerda. O Rafinha pela direita e ele pela esquerda. E ele percebe-se que tem qualidade, né? Mas enfim, ele não tem empuxo, é imposição, é disposição de ser o que ele poderia. Eu acho que já está milionário também, né? Com 24 anos. Tem um português que é de uma geração antes, mas do qual eu gosto muito, que é o Bruno Fernandes. Sim. Então a gente está falando aqui de... Olha quantos jogadores nós estamos citando. Olha o meio de campo de Portugal, João Neves, Vitinho e Bruno Fernandes, para você ter uma noção. É um meio de campo talentoso. E no lado contrário, o Bruno Fernandes teve que brigar muito pelo sucesso na carreira, né? O João Félix já nasce como uma estrela jovem do Benfica, como o Léo destacou, mas olha o currículo do Bruno Fernandes passando por times da Itália que o pessoal de repente nem imagina, o Udinese, Sampdoria, até chegar no Sporting, brilhar de novo e aí sim dar o salto para a Premier League. Isso forja o caráter do jogador, Exatamente. Né? Isso forja o caráter do jogador. Agora, posso dizer os meus destaques jovens? Também vou pelo lado B, não necessariamente jovens. Vou pegar 3 nomes, tá? Já que vocês estão evitando ir para a Itália, eu vou ir para a Itália. Lá. Juventus com Yildiz, jogador turco, 19 anos. Já fez um golaço na estreia. Eu também estou vindo do futuro. Ele fez um golaço da estreia da Juventus na Champions. Esse episódio aqui, Janaína Willi, é De Volta para o Futuro. Janaína Willi, que é a nossa editora, é De Volta para o Futuro. Chefe Jana. Também é conhecida como Chefe Jana internamente. A Atalanta é um jogador um pouco mais experiente. O Adema Lukman, da Atalanta. Ele marcou 33 gols na temporada passada, 3 deles na final da Europa League contra o Bayern. Leverkusen. Isso. E para fechar mais por curiosidade, o Mbappé, mas não o do Real Madrid. O Ethan Mbappé, do Lille, e os dois se enfrentam na segunda rodada. Quantos anos? Ele tem 19, eu acho. Ele é 2006, tem 18 então. Isso, 18, 19. Esse Mbappé jogou em Porto Alegre. Ethan Mbappé. O Mbappé tem um irmão mais velho, que é um irmão adotivo, né? Que o pai dele jogou o pai dele jogou na seleção de Senegal, se não estou enganado. Enfim, o pai dele tinha um companheiro, um grande amigo, que pede para que a família Mbappé acolha o filho dele, né, na França, porque ia buscar uma vida melhor, enfim, e ele vira o irmão mais velho do Mbappé. Inclusive o Mbappé, quando pequeno, ia ver esse irmão adotivo jogar. E eu me lembro de um torneio que teve no Sesc, a Campestre aqui em Porto Alegre, que era um torneio de sub-8, sub-9, um grande campeonato. E o pai do Mbappé estava em Porto Alegre, acompanhando o irmão caçula do Mbappé. Então acredito que seja... Temos uma grande reportagem aí do irmão mais novo que jogou no Sesc Campestre. Peguei aqui, Léo, o Kembo Ekoko. Exato. Meio-irmão do Meu Mbappé. irmão se aposentou já. Isso aí, 36 anos, passou pelo Al Ain dos Emirados Árabes e jogou pela seleção da República Democrática do Congo. Exatamente. Olha que legal. E Exatamente. só um comentário sobre o Yildiz. Foi muito legal que ele trocou o número da camisa dele lá na Juve, né? Sim, agora ele herdou a 10 do Del Piero. E tem as comparações, né? E até o próprio gol que ele marcou, o primeiro gol da Juventus na Champions, foi muito parecido com o chute tradicional do Del Piero na gaveta, e gera essas comparações, e ele é o cara para liderar também esse time, né? Muito habilidoso, e a forte geração turca que vem se criando, né? A gente gosta de criar essas gerações. E a posição do Del Piero sobre o uso da camisa dele na Juventus é muito interessante, assim. A gente acha que às vezes uma maneira de homenagear o jogador é aposentar a camisa. E ele tem uma outra visão. Ele acha que a camisa não deve ser aposentada para estimular os jovens a querer usar aquela camisa quando eles forem profissionais. Mas tem que cuidar para quem vai dar. Já vi cara usando acontece. Já vi cada um usando a 10 do Santos, a 7 do Botafogo, que chega a dar calafrio. O Clayton, hein, jogou? O Clayton usou o Clayton ele tem na sala da casa dele a 5 do Inter, a 7 do Botafogo e a 10 do Santos.
Que loucura, né? 10 do Flamengo não, também? Acho que sim. Não, acho que sim. Acho que ele usou 10 do Flamengo também. Né? Exatamente. Seguindo aqui o nosso índice, favoritos. Eu vou dizer o meu favorito. Diga. E vai surpreender todo mundo. O Real Madrid. Gente, é claro que o Real começa porque o Real é o Real Madrid. Ele é maior do que todos, né? O Manchester City, por óbvio, né? E aí tem que ver o novo Barcelona esse que eu ia, do Hansi Flick. Isso que eu ia botar, Léo, porque, 5 jogos, 5 vitórias, Lewandowski empilhando gols, Lamine Yamal jogando muito, o Dani Olmo se machucou. Ele tava jogando muito bem. O Rafinha jogando como um meia. O Rafinha bem também, o Dani Olmo, Dani Olmo, 3 jogos iniciais, 3 gols, né? Aí se machuca, já era previsível, já. Mas enfim, Barcelona muito bem, muito intenso, né? Até... Mas mantendo o DNA de Barcelona, de troca de passes. Alguns comentários a respeito disso, que é um time muito mais intenso em relação ao do Xavi, treinos mais intensos do Hansi Flick. Eu colocaria o Barcelona, e talvez possa ser até uma surpresa em relação aos últimos anos, né? O Barça não vai até a semifinal 2019, aquela contra o Liverpool, 2019. Então faz muito tempo, caiu na fase de grupos em edições recentes. Então eu coloco o Barcelona por esse início de campeonato espanhol como um dos cotados para ganhar. O que me disseram lá, uma pessoa muito ligada ao vestiário do Barcelona que eu conheci, numa conversa em off, não vou citar qual é o jogador, mas que no final dos treinos perguntar para esse jogador: e aí, que nível de treino de 0 a 10? Os preparadores perguntavam para os jogadores. Ele dizia 2. E aí ele chegava para essa pessoa e dizia: eu não suo nos treinos. E disse que o Xavi era um modelo, como tem muitos técnicos no Brasil, de trabalhar pouco, muita folga para ir para a terra dele lá, ficar com os amigos, que o nível de trabalho era muito baixo. E por isso que o Barcelona tinha muitas lesões. Tem a ver com a passagem do Xavi pelo Oriente Médio ou tem a ver com um próprio estilo de jogador mais cadenciado, mais tranquilo, mais sereno? No Oriente Médio não, porque ele foi o cérebro, por exemplo, o cara que ajudou a trabalhar a construção da Academia Aspire. Sim. Que é uma academia de ponta no preparação física, medicina esportiva, treinamento esportivo. Né? E aí o Qatar montou uma seleção do zero. Sim. É um país que não tinha tradição nenhuma. E eu acho que não pelo Qatar, eu acho que é pelo estilo dele. O Xavi deixa de ser um jogador comum e se torna um jogador top a partir da chegada do Guardiola no Barcelona, que é um técnico que gosta de um método mais intenso, né? Ele colheu o jogo de posição, entre outras questões, mas... mas o Xavi escolheu só a bola, o resto ele esqueceu. Né? Mas enfim... Alguém mais? Acho que o Bayern de Munique ele pode entrar nessa primeira prateleira. Né? Aí vai contra a sorte do Harry Kane também, ou a falta de sorte. Mas acho que esse trabalho do Kompany tá muito legal de ver na Alemanha. Esse é outro caso, né? O Kompany cai com o Burnley. Exatamente. Ele cai para cima, né? Rebaixado na Premier League e ganha o salto para chegar no Bayern de Munique, com um trabalho muito interessante, com reforços importantes para a temporada. Mas acho que essa construção de elenco do Bayern ela me mostra que dá para chegar um pouco mais longe na Liga dos Campeões. Tem peças sobrando para fazer uma temporada de alta intensidade. O Pedro destacou o Olise mais cedo, que foi o reforço do Crystal Palace, mas ainda assim a gente tem um ataque que é composto pelo Gnabry, pelo Musiala, pelo Kane, e tem lá sobrando ainda um Sané. Então acho que o Bayern pode entrar como o penetra desse top 4 aí. E tem, né, Valtinho? Tem camisa, né? Tem camisa. Isso pesa muito. Outro clube que tem camisa, pelo menos no seu país, nem tanto na Europa, mas que eu acho que tem chance de disputar o título, é o Arsenal. O Arsenal vem crescendo a cada temporada, só que tem como adversário um Manchester City que, na hora que o sapato aperta, dificilmente vai perder ponto. E esse é o problema. O Arsenal vem aí há 3, 4 temporadas melhorando, aumentando a sua pontuação no campeonato inglês e ainda assim insuficiente para ser campeão. Talvez num outro caminho, num outro formato, ele possa conseguir chegar ao título que em Londres só o Chelsea tem. E é um ano crucial, eu vejo, para o Arsenal para levantar uma taça depois de tanto tempo num trabalho que é sólido, mas que ainda não rendeu conquistas. Mas é que a curva do Arsenal, para mim, ela não chegou ainda ela está próxima, mas ela não chegou no ápice, porque é um time jovem, é um time montado do zero, né, com cada peça escolhida, e eu acho que ele está maturando, porque já bateu na trave 2 ou 3 vezes, bateu na trave 2 vezes na Liga na Premier League, bateu na trave nas Copas. Os jogadores já vão pegar o Saka, 20 anos, 21.
por aí, 22. 22, 22, ele tá desde os 19, dos 18, então assim, ele já tem casca. Tem uma final de Euro na conta já também. Também, então assim, é um time jovem que tá criando casca, que me parece, é a maturação de um time. Eu acho que é interessante esse processo. Eu não sei se o Liverpool entraria pelo novo trabalho, acho que está oscilando bastante. Final de semana foi decepcionante na Premier League. Que vinha empolgando nos 3 primeiros jogos, venceu e foi derrotado contra o adversário teoricamente mais fraco, que foi o Nottingham Forest. Mas, por exemplo, foi um time que empolgou, venceu o Manchester United. Então, assim, é um time que ainda busca um... Não, o Southampton não ganhou, tomou 3. E tem que ver também qual vai ser o impacto da declaração do Salah, né? Depois do jogo depois do clássico contra o United, falando que de repente não ia permanecer no clube na próxima temporada, como é que isso vai impactar no trabalho do novo técnico e na questão coletiva. É que o Liverpool trocou o técnico, mas não trocou o time, né? Ele ainda tá com aquela base do time do Klopp e é um processo que também vai envelhecendo jogadores, né? Vão perdendo força. É um time que tem mexido muito pouco, né? Se a gente pensar ali o trio de ataque com o Firmino e o Mané e o Salah. Quanto tempo jogou junto? Não é normal tu ter um trio de ataque que jogue tanto tempo junto numa Premier League, né? Geralmente está girando para vender, fazer dinheiro e comprar talvez alguém melhor, enfim. Não é comum o que o Liverpool fez, principalmente no setor ofensivo. E hoje tem um excedente de peças que, se a gente tentar entender qual é o ataque titular do Liverpool hoje, talvez a gente chegue aqui em 2, 3 variações. Ainda não encontrou o Salah ele está garantido no lado direito dele, o Luiz Dias talvez esteja no lado esquerdo, mas quem faz a referência? É o Diogo Jota, é o Darwin Núñez, é o Gakpo, né? Então são muitas opções que o Arne Slot tem. Essa é uma questão de alguns campeonatos, né, que tu troca de técnico, que ele ainda vai tatear nas primeiras rodadas para encontrar um time, um jeito de jogar. E tu não pode vacilar num campeonato como um campeonato inglês, que tu tem o Manchester City, que talvez tenha capacidade para fazer mais de 90 pontos. Qualquer pontinho que tu desperdiça no começo já é preocupante. Então talvez, aí pode ser também a questão do Arsenal e do Liverpool, a Liga dos Campeões te dê uma situação que lá na frente, na hora que for decidir, teu time vai estar mais encaixado, tu já vai ter uma mecânica mais azeitada para fazer frente aos grandes times. Essa primeira fase ela vai até janeiro. Isso, tem 2 rodadas em janeiro. E aí tem um ponto que a gente trouxe no segundo episódio, que é o Boxing Day, que sempre mexe muito com o destino do campeonato inglês. E ele vai mexer também com a Liga dos Campeões, né? Na Alemanha não tem jogo boa parte de janeiro por conta do frio, né? Só colocando 2 times assim que eu vejo... Os favoritos a gente sabe muito bem, né? O City e o Real Madrid, que vem dominando a Europa. Mas 2 times com sangue, com alma, que pelo menos eu acho que é importante numa Copa, né? O Atlético de Madrid, que fez boas contratações. Exatamente, o Julián Álvares. Começa bem a temporada, né? Ele vinha demorando a engrenar nos últimos anos, por isso que ficou alijado das disputas pelo título. E esse ano já começa grudado ali no Barcelona e no Real Madrid. 14ª temporada do Simeone. Tem um treinador que conhece cada canto ali do estádio, do seu treinamento de jogadores. E pro Valtinho falar que a gente não fala da Itália, a Inter de Milão. Foi finalista na temporada retrasada, tem um time que a base é muito bem montada, o Simone Inzaghi faz um trabalho excelente lá, favorito para ganhar o campeonato italiano. O Pep Guardiola falou que o Lautaro Martinez tem capacidade de ser o melhor jogador do mundo. Vindo do Pep Guardiola, eu acho que a gente não pode também discutir. E tem jogadores diferenciados ali, não são as grandes estrelas do futebol, mas são jogadores que resolvem. E pra mim isso basta numa competição como a Champions League. Pra ver o nível do Lautaro Martinez, 3 jogos na temporada, nenhum gol marcado. Então, 3 jogos para um atacante normal, ok. Por Lautaro Martinez já fica aí duas questões de alerta, sobre né? Isso, sobre a Inter e si o trabalho do Simone Inzaghi. O Guardiola, já que a Inter joga contra o Manchester City na primeira rodada, disse que vê a Inter com capacidade de ser um time campeão. E na Itália, por isso que o Lucas Arruda falou, já tem matérias de o que está acontecendo com o Lautaro Martinez, que ele não fez gol na temporada ainda. Eles estão preocupados. 3 jogos não marcou ainda. Porque no fim de semana a Inter empatou em 1-1 com o Monza, mas com o time reserva, né? Fez o turnover, como dizem os italianos, que tem tantas palavras bonitas e às vezes usam umas palavras em inglês para explicar. O Monza, que é do Adriano Galliani,
que era o grande diretor do Milan. Isso, na verdade do Berlusconi, né? E quem cuida do clube é o Galliani. E o técnico é o Alessandro Nesta, que foi zagueiro do Milan. Só que agora não tem cabelo. Lá no Deu Liga de fevereiro, Léo, a gente vai ter a projeção mais concreta. Só que para esses times que a gente falou, Arsenal, Inter de Milão, por exemplo, estar entre os 8 vai ser fundamental. E até dependendo da pontuação, primeiro ou segundo, para saber se vai para um lado ou vai para o outro do mata-mata. Porque os sorteios da Champions, eles sempre acabam complicando às vezes, né? Seguindo aqui o nosso roteiro, uma pausa para o Chá da 5. E o Chá da 5 desta semana traz um documentário, sugestão do Nicolas Lira, aliás, que nos abandonou. Traidor, né? Vai pagar, vai arder no mármore. Que estaria aqui na gravação pela última vez. Sumiu. Não ele já rompeu ele conosco. Assim, ele deu um tapinha nas costas do Rafa Ramos e disse: vai lá e resolve, guri. Vai lá, Xodózinho. Mas Rafa Ramos, bem-vindo. Bem-vindo. O Rafa Ramos, que é o nosso editor, entra no lugar do Nicolas Duarte. Mas o Nicolas deixou aqui, eu estou sendo ingrato com ele, a sugestão de A Classe de 92, um documentário britânico de 2013 que conta a história do time do Manchester United. Eu diria que é o time que mudou, se a gente fala do time do Guardiola que mudou a forma de jogar o futebol, este Manchester United muda a forma de fazer negócio com o futebol. Porque esse é o primeiro time que se torna mundial de fato, que olha para o mercado asiático e vê que ali tem uma multidão de gente querendo consumir e consome. Até hoje o United, mesmo com a draga que está passando, ele é talvez depois do Real Madrid, o clube que mais vende, que mais tem produtos consumidos. Carregou por muito tempo, Léo, a condição de ser o time mais valioso do mundo. Vale alguma coisa em termos de campo? Vai resolver o gramado? Talvez não diretamente, mas ter essa alcunha de ser o time mais valioso do mundo, tendo Real Madrid e Barcelona como concorrência, é muito grande, né? Mas ainda assim acho que vale, porque mesmo que não esteja ganhando, o United gasta muito ainda. É um dos times que mais então, gasta e assim, mais paga também. Ele compra a esperança pro seu torcedor, embora não entregue ela. São salários altíssimos. Esse documentário, Pedro, ele conta a história daquela geração do Beckham, Nick Butt, Ryan Giggs, os irmãos Neville, né? Um deles, Southgate, que eu tenho da seleção. E o Scholes. Desses são 6 jogadores, 5 titulares no título europeu de 99, por exemplo, 7 anos depois deles serem campeões da Copa da Inglaterra de Sub-18 de 92, por isso que é a classe de 92. Só o Butt não era, mas na final ele joga, porque o Roy Keane estava suspenso, então imagina tu ter 7 jogadores da base numa final de Champions. Agora o Butt tá sobrando nessa turma aí, campeão, né? Chegou a jogar na seleção também, né? O próprio mas não é do mesmo nível. O Phil Neville não sobreviveu ao Manchester United, né? Tanto que ele foi pro Everton e tem aquela cena clássica, nos primeiros jogos ele é o capitão do Everton contra o Manchester United do Gary Neville, e os dois estão no túnel, eles não se falam, assim, ficam aquele clima tenso, mostra isso no documentário. Mas pra mim a coisa mais legal do documentário dos jogadores que eu mais gosto aí é do Scholes. Os outros contam uma situação que o Scholes, ele, por pegar muito bem na bola, ele mirava a cabeça dos companheiros que estavam de costas. Então tinha que estar sempre alerta nos treinos, principalmente os mais novos, porque o Scholes de longe mirava a bola e pegava um e desmaiava. E o Giggs é o que se aposenta e volta, né? O Giggs, ele se aposenta, volta, chega a ser técnico do United, numa transição. O David Moyes, que é o substituto do Ferguson, sai, é demitido, e o Giggs completa a temporada nos que mais joga. Com a justiça hoje em dia. O Scholes, muito legal pra ele. O Scholes joga bastante também. Tem problemas extraconjugais também, né? Isso e envolve problemas na justiça. Eles são campeões da Champions em 2008, disputam a final de 2009, a final de 2011 também. O Neville sofreu muito com lesões, o Gary, né? O Phil saiu, o Beckham vai para o Real Madrid, enfim. Mas assim, são jogadores que fizeram a diferença no United nessa geração a partir de 92. O Anderson pega o final dessa geração. Ele chega em 2007. Ele sai do Grêmio, vai pro Porto, 2006... E aí vai... 2007 no United. Jogar a final de 2007. A final de 2008. Ele fica muito amigo daquele zagueiro Oshie. Oshie. Também fazia zagueiro. E ele compra um Golden Retriever e bota o nome de Oshie. E aí o Oshie diz que o Anderson é o jogador mais burro que ele conheceu na vida dele. Tem um ambiente... E o Cristiano Ronaldo entra nesse time. Também, e o Cristiano Ronaldo com toda a pose dele e tal. Mas ele sofre muito. E ele é praticamente moldado por esse ambiente desse United do Ferguson, que era um Sir, né?
ganhou o título da realeza, mas que no vestiário se transformava. Teve aquela lenda de que ele chutou irritado no intervalo do jogo, deu um chute numa chuteira e ela corta o supercílio do Beckham. É um 3-3 com o Real Madrid na Champions de 2003. Eu gosto só desse documentário. O início mostra a diferença do Ferguson, né? Porque ele chega em 86 para mudar o United e fala: a gente não tem uma categoria de base. E daí ele compara com o Manchester City, que tinha muitos olheiros. Ele triplica o número de olheiros do United e acho que os frutos foram colhidos em 92 com essa classe. O Giggs era do City. Exatamente. É um então caso. o Ferguson incentivou essa colheita aí de frutos bons, que infelizmente acabou com o Palmeiras em 99. Mesmo assim, todos esses garotos eram chamados de Fergie Boys, né? Mas ele deixa claro que o técnico era o Eric Harrison, que é o cara campeão, que é o responsável por isso. Depois ele herda os jogadores do time principal. Para ter uma ideia dessa supremacia do City na base, tem um filme que é antigo, deve estar no YouTube, é o Pequeno Jimmy Gimbal, que conta a história de um menino que acha uma chuteira mágica e o sonho dele é jogar pelo City. Termina o filme ele jogando no estádio City. Seguindo aqui... Pra terminar só esse assunto, Léo, eles são tão unidos que eles são donos de um clube. Eles são sócios do Salford City Football Club. E, na verdade, não é nominalmente esses jogadores que são donos, mas é o Project 92 Limited, que é a empresa que eles criaram para gerir o clube. De vez em quando eles vão lá, assistem as partidas. Enfim, eles também têm um olhar que segue dentro de campo no futebol. O Anderson, quando jogou no Inter, eu fiz um perfil dele, ele mantinha uma casa em Manchester e tinha uma empregada, porque ele tinha um cachorro lá, então a empregada ia lá, abria a casa, cuidava do cachorro, enfim, não sei se ele mantém ainda. Seguindo aqui, vamos para a nossa dica de viagem. O futebol é uma viagem e eu vou trazer aqui uma dica de um time estreante na Liga dos Campeões, Girona. Conheci essa cidade, é espetacular. Ela é dividida por um rio, o Anhar, com um casario colorido. Lembra muito Florença, né? Lembra muito Florença. Lembra. E aquela imagem das casas coloridas refletindo na água é algo espetacular. E tem as pontes que são famosas para cruzar de um lado para o outro. É uma cidade medieval, porque ela teve primeiro os gregos, no século IV a.C., não era nascido, Valtinho. Não. Né? E depois vieram os romanos. Mas tu tinha cabelo ainda naquela época, né? Fazia barulho. E depois vieram os romanos. A cidade ela é murada, tem uma muralha medieval, e aí tem um passeio que contorna toda a muralha, muito florido. E ali do lado nós temos a Costa Brava. Mas se tu não gostar de praia, tu pode subir a montanha e, por exemplo, visitar Valdenúria, né? Que tem um trem cremaleira que é todo envidraçado, que tu sobe até os Pirineus e 2.000 metros de altura, tem uma basílica lá em cima, tem um hotel próximo, tu pode ficar tomando um cafezinho, olhando aquele vale todo e vendo a neve ao teu redor. Mas a Costa Brava eu recomendo. Eu gosto da praia, neve não é comigo. Então, a Costa Brava é mais ou menos a ilha de Santa Catarina, aquele litoral pequeno e recortado, assim. Então tem praias como a Praia do Pescador, Tossa de Mar, é espetacular. E tem o Girona, tu pode conhecer o Monte Livre, mas não alimente muitas expectativas, porque o estádio do Girona ele tem uma capacidade para 16 mil pessoas, 14 mil pessoas, é menor ainda. 6 mil lugares são de arquibancadas tubulares. Então, assim, é muito... tu não acredita que um time que joga no estádio daquele, que não é do Girona, da municipalidade, da Generalitat, como eles chamam, possa estar jogando uma Champions League. E tanto não pode usar todo o estádio porque a UEFA não permite arquibancadas tubulares na Liga dos Campeões. E além do Girona, para fechar os estreantes, a gente tem o Brest da França e o Slovan Bratislava da Eslováquia. São os 3 estreantes nessa temporada. Então, merece um episódio. Seguindo aqui, vamos chamar o MVP, o craque da rodada. Dessa vez é um oferecimento de Alex Torrealba. 1 minuto para o craque da rodada, não mais do que isso. Karim Adeyemi, jogador jovem, que a gente até mencionou, né, do projeto do Salzburg, projeto lá da rede Red Bull. É um jogador jovem que surgiu lá, foi contratado pelo Dortmund,
tá sendo maturado, cada vez mais se tornando uma peça principal. E ele fez 2 gols, deu uma assistência na vitória de 4-2 do Borussia contra o Heidenheim, que era um time que estava invicto no início no qual joga o jogador gaúcho Léo Chenza. Exatamente. E interessante porque, falando de Champions League, na última final ele perdeu um gol quando ainda havia jogo. E com certeza esse gol vai maturar bastante na cabeça dele. E é importante para o crescimento e o desenvolvimento de um cara que se espera ser um dos grandes artilheiros do futebol europeu. Ambidestro, né, Arthur? Ambidestro, né? 1,80m. Ele joga pela esquerda, é canhoto, preferencialmente joga pela esquerda, mas ele é ambidestro. E pisa muito bem na área, é muito bom. Eu gosto muito dele, mas ainda tá aprendendo, né? Tá aprendendo o Dortmund, que tem essa capacidade de descobrir novos talentos. Cumprimos? Chegamos ao final? Fechamos, né? Fechamos. O Deu Liga vai ficando por aqui, a gente agradece a companhia de vocês. A produção é da Janaína Willi, do Nicolas Lira e do estreante, o nosso Girona, o Rafael Ramos, ou seria o Brest? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Mas pode chegar a ser um Real Madrid. Pode. A vontade ele tem. E o homem vai longe. Técnica e edição de áudio do Leandro Carvalho e da Ana Huff. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida. Deixa as 5 estrelas, é importante, hein? Muito importante. Porque nós somos 5 estrelas. Na avaliação. Dá o joinha, ativa o sininho. Faz tudo. Para receber a notificação, porque toda semana tem um episódio. Deixa o teu like também na transmissão do Deu Liga no YouTube. E aproveite para seguir o canal em GZH. Tem tudo de futebol internacional. O Alex Torrealba se esfola trabalhando. Não o deixem só. Mas agora eu vou deixá-los. Tchau!